Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição fazendo um balanço do protesto dos caminhoneiros que acontece em todo o país. E olha só, 267 pontos seguem interditados nas rodovias do país por causa dessas manifestações dos caminhoneiros. Ao menos 23 estados e o Distrito Federal sofrem com os protestos contra a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Os bloqueios se iniciaram horas após o anúncio da vitória do petista neste domingo. Foram registrados até a noite desta segunda-feira mais de 300 pontos de protestos nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Piauí, Sergipe e Pernambuco. No Distrito Federal, manifestantes interditaram o trecho da BR-251. A maior parte dos bloqueios era total, sem liberação para qualquer veículo. Em alguns locais, era permitida a passagem somente de veículos como ambulância e carros de passeio. A maior parte das estradas onde houve bloqueios era federal, mas também houve atos em rodovias estaduais. As interdições acontecem principalmente nos estados do Sul e do Centro-Oeste do país. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública na Justiça Federal em Campo Grande, com pedido de liminar requerendo a imediata atuação da Polícia Rodoviária Federal para a liberação das rodovias federais do Mato Grosso do Sul que estão bloqueadas. Olha, e a Justiça considerou ilegal a manifestação e determinou na manhã desta terça-feira o desbloqueio das rodovias. Caminhoneiros ocuparam trechos de rodovias em estados do país nesta segunda-feira. O caso foi analisado no plenário virtual da Corte e contou com o apoio dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Segundo Moraes, o bloqueio das rodovias é um abuso no exercício do direito constitucional, que acarreta efeitos negativos à sociedade, que depende da distribuição de produtos e serviços. A decisão individual de Moraes atendeu a pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador-geral eleitoral. O ministro ainda determinou que sejam imediatamente tomadas medidas pelas Polícias Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais necessárias para a desobstrução de todas as vias públicas. O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$100 mil por hora e eventual afastamento do cargo. E seguindo a ordem da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal já começou a realizar o desbloqueio das rodovias. E de acordo com o último balanço, 306 locais já foram liberados pelos policiais. O comando da PRF concedeu uma entrevista coletiva para detalhar as ações. Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de ir e vir, eles poderão ser autuados em até mais de R$5 mil, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, organizando esses bloqueios, elas podem ser autuadas, desde que flagradas, até um pouco mais de R$17 mil. Então, os protocolos, além da atuação com a nossa força de choque, com a nossa primeira intervenção, ela também passa pela aplicação de medidas administrativas. Olha, e ainda sobre esse assunto, a Polícia Rodoviária Federal suspendeu atividades não essenciais e também as folgas dos policiais. O objetivo da medida é usar o maior número possível de agentes no desbloqueio das rodovias. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. O Ministério da Defesa da Rússia informou a suspensão da convocação de reservistas para lutar na guerra contra a Ucrânia. De acordo com o comunicado emitido pelo Ministério, a partir de agora, as unidades militares só aceitarão voluntários e contratados. Mesmo com a suspensão, o anúncio do Ministério
não representa o fim oficial da mobilização parcial. Isso porque, para isso ser feito, é necessário que o decreto oficial do presidente Vladimir Putin seja revogado. E é bom lembrar que essa medida causou um grande desgaste para a imagem de Putin no país. E olha só, agora falando ainda de notícias internacionais, 9 pessoas foram presas após a queda de uma ponte na região de Morbi, que fica na Índia. Quase 140 pessoas morreram na tragédia. De acordo com as autoridades, os suspeitos são todos associados à empresa fabricante de equipamentos elétricos que realizou a manutenção na ponte. Entre os presos estão 2 agentes, 2 balconistas, 2 empresários e 3 agentes de segurança. Os suspeitos estão sendo investigados por homicídio culposo, que não equivale a assassinato. Uma equipe especial de investigação está examinando o local do acidente. A ponte havia passado por serviços de reparos e foi reaberta cerca de uma semana depois. 134 pessoas, incluindo 30 crianças, morreram quando a ponte de 230 metros desabou na noite do último domingo. Haviam cerca de 200 pessoas no local no momento do acidente. E eu falo de Copa do Mundo agora. A Organização Internacional do Trabalho publicou um relatório sobre as condições dos trabalhadores das obras para a Copa do Mundo do Catar. E a falta de pagamento de salários foi um dos principais motivos das reclamações. O número de reclamações mais que dobrou, com mais de 34 mil queixas entre outubro de 2021 e outubro de 2022, graças ao lançamento no ano passado de uma plataforma digital de denúncias que contém um canal anônimo. A OIT pediu para que o Catar trabalhe para respeitar as normas internacionais do trabalho. O documento acrescenta que mais de 10 mil casos foram enviados aos tribunais trabalhistas, que na maioria deles decidiram em favor dos trabalhadores. O relatório também observa que o número de trabalhadores atendidos por problemas relacionados ao calor do verão na região caiu com a adoção de novas normas em 2021. As clínicas para trabalhadores atenderam 351 pessoas durante o último verão, abaixo dos 620 em 2021 e 1.520 no ano anterior. O Catar foi muito criticado pelas condições para os trabalhadores nas obras para a Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro. Entre 2018 e 2020, o país adotou reformas na legislação trabalhista depois de críticas recorrentes de sindicatos e ONGs internacionais sobre o desrespeito aos direitos humanos, em particular dos trabalhadores migrantes. A OIT destaca que, apesar dos temores de que as reformas sejam abandonadas depois da competição, o governo declarou que a Copa do Mundo não era a linha de chegada e que as reformas integram o programa de diversificação da economia do país. A agência vai permanecer no Catar até 2023 e o governo solicitou oficialmente que a OIT estabeleça uma presença mais permanente em Doha. Olha, e antes de acabar essa edição, a gente traz uma dica importante para os pais. O Ministério da Saúde recomendou a vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 2 anos, atenção, com comorbidades. A pasta reforçou a eficácia do imunizante na prevenção de casos graves da Covid-19. O esquema de imunização tem 3 doses. O intervalo entre as 2 primeiras deve ser de 4 semanas. Já a terceira dose deve ser aplicada após pelo menos 8 semanas da segunda. A pasta ressaltou a eficácia e segurança do imunizante nessa faixa etária, lembrando que outros países também a utilizam. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso dessa vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade em 16 de setembro. Segundo o Ministério, esse imunizante pode ser aplicado com as demais vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o risco de desenvolver casos graves da Covid diminui quando menor a idade. Mas em crianças menores de 2 anos, o risco aumentou. A pasta informou que, desde o início da pandemia, foram confirmados cerca de 1.500 óbitos por Covid-19 em crianças menores de 2 anos de idade e mais de 25 mil internações em todo o país. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!